Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira santa, sexta-feira da Paixão do Senhor, e vamos meditar o Santo Evangelho, que se encontra em João, capítulo 18, versículos 1 seguintes. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas o traidor estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realiza a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que confiasses. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, os sumos sacerdotes daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esses discípulos eram conhecidos dos sumos sacerdotes e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se respondi mal, mostra-me em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anas enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos seus discípulos? Pedro negou: Não. Então um dos empregados dos sumos sacerdotes, perante daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse:
que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai vós mesmos e julgai de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: está dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um dos bandidos. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. E vestiram-no com um manto vermelho. Aproximava-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. E Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu vos trago aqui fora diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o! Pilatos respondeu: levai a vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se faz filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada lá do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado paviamento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora com ele, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um a cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Rei Jesus, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos:
Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quando a túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados perto da cruz de Jesus. Estavam lá de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo de tudo que estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara de esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era um dos discípulos de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos, nós estamos nesta sexta-feira santa, nós acabamos de ver a narração da paixão do Senhor. O próprio Evangelho em si já nos deixou claro o que Jesus ele passou por cada um de nós. Toda humilhação, todo sofrimento, toda dor, toda zombaria, ele viveu tudo isso. E ele não reclamou de forma alguma. Ele deu a resposta à altura de algumas perguntas que fizeram a ele. E ali Jesus demonstrava: veja o quanto Deus ama o povo. A flagelação ou a morte de cruz era a pior humilhação que se podia ter. E Jesus ele enfrentou tudo isso da melhor maneira possível. Enfrentou tudo, com dor, zombaria. Quando nós olhamos para a cruz, temos que pensar assim: se eu amo Jesus de verdade, eu valorizo cada gota do sangue
que Jesus foi derramado dele nos braços da cruz. Quando eu amo Jesus de verdade, eu vou segui-lo, vou respeitá-lo, porque o que ele passou na cruz não foi brincadeira. Filhos, que nós possamos amar Jesus, que você possa olhar para a cruz e meditar o que Jesus passou por você. Olhe para a cruz e medita o quanto Deus te ama. É assim que nós vamos meditar a paixão do Senhor, vamos viver, vamos procurar a conversão, a fidelidade, porque se eu valorizo o que Jesus passou na cruz, eu vou mudar de vida. Se eu não valorizo, a minha vida será a mesma. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.